E assim, como leigo, tá, doutor? Eu vou te perguntar, por exemplo, o seguinte. O que acontece agora com a Deolane, com a mãe dela, os outros envolvidos no caso, os donos do esporte da sorte, os proprietários, né, da empresa, e já emendo na seguinte questão. Pelo que saiu na imprensa, essa operação teria iniciado em 2022, né, numa apreensão de R$ 180 mil, dinheiro esse supostamente, né, vindo do jogo do bicho, e que teria dado início a toda essa operação. Explica um pouquinho pra gente como que funciona na prática, né? Apreenderam um dinheiro, a polícia começa a investigar, vai para o Ministério Público e o que pode acontecer com eles aqui fora agora? Vamos dizer assim, quase a maioria das investigações, para você conseguir uma prova robusta, material probatório que dê guarida até uma condenação lá no futuro, ela precisa de tempo. E na questão da lavagem de dinheiro é mais ainda. Por quê? Explicar algumas coisas. Uma das ferramentas utilizadas para fazer a investigação da lavagem de dinheiro é a análise do sigilo bancário, fiscal, como já divulgado muito na imprensa sobre isso, né? Mas o sigilo bancário é algo que às vezes demora um certo tempo para todos os bancos reunirem essas informações, porque, vamos dizer assim, se eu peço a quebra do teu sigilo bancário por alguma investigação hipotética, o juiz vai emitir uma ordem para o Banco Central e o Banco Central vai mandar para todos os bancos que funcionam no Brasil. Então, todos esses bancos eles precisam encaminhar os materiais, os extratos, enfim, todo o material que tem daquele investigado para um banco de dados. E isso leva tempo, 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependendo o volume de informações. Então, é uma investigação que leva tempo. Depois, tem que fazer uma análise de todos esses dados. Às vezes, tu tem que pedir uma segunda leva de quebras. Então, se tu for ver, um ano e meio, basicamente é um tempo curtíssimo numa investigação de lavagem de dinheiro. Então, só para fazer esse parênteses inicial, tipo, justificar por que talvez uma investigação que começou lá em 2022, só agora em 2024, está tendo um resultado, vamos dizer assim, externo. Sim. E com relação aos investigados, pelo que eu vi ali, que foi divulgado principalmente ali na Folha de São Paulo, ali um trecho do acórdão, o Ministério Público solicitou à polícia algumas diligências complementares. Então, provavelmente a polícia agora vai realizar essas diligências, enfim, vai fazer essas informações. Eu imagino também que eles devem estar fazendo análise de telefones, de apreensões que foram realizadas nessas últimas semanas com os investigados também, verificar talvez algum patrimônio novo que foi descoberto. Isso tudo vai ser enviado ao Poder Judiciário e o Ministério Público, ali estando satisfeito e verificando, vai fazer a denúncia para as pessoas que ele entender que há elementos, há prova da autoria, que ele é um dos autores, coautores, enfim, partícipes dos crimes investigados, e também a materialidade no sentido, há transações bancárias, há transações, N transações, o sigilo fiscal condiz com aquilo, então será feita toda essa análise e depois só que vai ser, vamos dizer assim, realizada a denúncia, o judiciário depois vai analisar se vai receber essa denúncia e recebendo depois os réus serão citados e daí o processo, vamos dizer assim, de certa forma vai ter um andamento contínuo, né? E aí eu te pergunto, por que que foi decretada a prisão preventiva deles? Grosso modo falando, eles apresentavam algum risco para a investigação, de atrapalhar a investigação, ou até mesmo, por exemplo, o Gustavo Lima, e aí me corrija se eu estiver errado, saiu na mídia ontem de que ele teria ajudado a fugir, né, com os donos da Vai de Bet, que seriam amigos dele, e por isso a juíza teria pedido a prisão preventiva dele. Foi isso mesmo que aconteceu? Um dos motivos
que eu até verifiquei ali, que foi publicado, seria isso exatamente, que ele auxiliou outros que estavam foragidos, além dele já ser um alvo da investigação. Pelo que me recordo, ele já teria tido algumas medidas cautelares, bloqueio de contas, até de patrimônio, já numa primeira fase, naquela fase inicial ali, e em razão desse comportamento dele, a juíza ali que está, vamos dizer assim, sob a investigação ali, acabou decretando a prisão dele. Então, esse foi um dos motivos, enfim, também a questão de poder facilmente se locomover, enfim, sair do país, enfim, toda essa situação. Mas eu acho que o ponto principal foi essa questão desse auxílio, enfim, de eles terem ido, voaram no avião particular, fizeram pouso em algumas cidades na Europa e lá podem, vamos dizer assim, entre aspas, ter deixado esse casal que estava foragido, né? Agora não está mais. Então, mais ou menos a decisão foi nesse sentido, né? E aí, a decisão, então, talvez por ele ter ajudado, né? Como o doutor explicou muito bem, prejudicou e muito Gustavo Lima. Se ele não tivesse dado essa carona, vamos dizer assim, para os investigados, ele também é investigado, mas para os donos da Vai de Bet, a juíza poderia não ter decretado a prisão preventiva dele? Olha, é possível, não dá para, vamos dizer assim, cravar isso, porque teve análise de outros elementos, enfim, junto com esse, mas, no meu entender, esse foi um dos que mais pesou para a decisão, né? Mas é aquela situação, às vezes se você é investigado de um crime, ainda mais um crime assim de repercussão, é um crime, a lavagem de dinheiro, organização criminosa, é um crime grave, ainda mais em razão que foi divulgado, que já isso aí há uma ligação com o jogo do bicho, não é somente uma casa de apostas, vamos dizer assim, digital. Tem uma ligação com o jogo do bicho. E é sabido que o jogo do bicho, em todo o Brasil, tem vínculo com as principais organizações criminosas do país, que atuam no país. Então, tu faz essas ligações e isso acaba que toma vamos dizer assim, uma proporção maior ainda, né?